sou o professor Leonardo, né? Esse é o canal Tio Léo. E vamos dar continuidade ao assunto de outras operações do capítulo 3, com potenciação de números inteiros. Na página 54, né, a gente tem um exemplo aí de Débora. Tá? Nós vimos que Débora aqui é apenas uma pessoa, né? Como toda pessoa tem um pai e uma mãe. O pai tem dois pais, né? E o pai do pai, que é o avô, também tem dois pais. A mãe do pai dela também tem dois pais. E aí a gente vai entender como funciona uma árvore genealógica através da potenciação. Débora seria o que a gente chamaria de 2 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é 1. Tá? É a primeira coisa que você tem que anotar aí e manter em mente. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Os pais de Débora, que são 2, né, seria a mesma coisa que 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Né? Dá 2. Os avós, aí a gente vai aumentando o expoente. Se aqui em Débora eu tenho 0, e nos pais eu tenho 2 elevado a 1, então nos avós eu vou ter 2 elevado a 2, ou simplesmente 2 ao quadrado. Tá? Então 2 ao quadrado é igual a 4. E Débora tem 4 avós. Se fôssemos aumentar isso para bisavós, a gente copiaria o 2 e colocaria o 3 como expoente. E 2 ao cubo dá 8. Trisavós, 2 elevado à quarta, que vai dar 16. E assim sucessivamente, tá? Bom, a potenciação, ela é feita da seguinte maneira. Tem um número que é a base, tá? Esse número menorzinho aqui, por quem a base vai estar sendo elevada, é chamado de expoente, tá bom? Esse número aqui pequenininho, no canto superior direito de cada número, é chamado de expoente. E a potência é o resultado desse cálculo aqui. 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, é a mesma coisa que eu repetir esse fator em uma multiplicação 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. E isso, 2 vezes 2 deixa eu anotar aqui. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Tá bom? Então, para os números inteiros, a potenciação tem o mesmo significado que a potenciação de números naturais. A única coisa que a gente vai ter que prestar atenção é o sinal das bases, tá bom? Se a base é positiva, a potência vai ser positiva, porque eu vou estar multiplicando sinais iguais e então não vai ter nenhum sinal diferente aqui, né? Mais 5 elevado ao quadrado vai ser igual a mais 5 vezes mais 5, que vai dar 25. Minha base é positiva, portanto, minha potência também vai ser positiva. Se o expoente for ímpar, aí a gente tem uma regra, tá? Aqui eu tenho um expoente par. E aqui eu vou ter um expoente ímpar, mas a minha base é positiva. Então, ele vai permanecer positivo, tá bom? Então, essa regrinha aqui do expoente ímpar vai ser muito importante quando a minha base for negativa. A gente vai ver já já. Então, mais 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que mais 5 vezes mais 5, que dá 25. E 25 vezes 5, que vai dar 125, tá?
Bem simples, ou seja, se a base é positiva, meu resultado é positivo também. Porém, se a base for negativa e meu expoente for par, nesse caso, menos 5 ao quadrado. Aqui eu tenho sinais iguais. Tá vendo? Menos vezes menos vai dar mais. Então, se o expoente for par e a base for negativa, meu resultado vai ser positivo, certo? Minha potência é positiva. Porém, se a base for negativa e o expoente for ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Por quê? Porque aqui eu faria esse vezes esse. E menos vezes menos dá mais. E aí eu faço mais vezes menos, que vai dar menos, tá? Portanto, a minha potência vai ser negativa se o meu expoente for ímpar. Então, você deixa anotado. Se a base for positiva, o expoente pode ser tanto par como ímpar, o resultado vai ser positivo. Se a base for negativa, o resultado só vai ser positivo se o meu expoente for par, tá? Somente se o expoente for par. Então, se o expoente ele for ímpar, o sinal da base ele continuará o mesmo para o resultado. A gente faz a multiplicação normal e repete o sinal aqui se esse expoentezinho for ímpar. Se ele for par, o resultado vai ser positivo, tá? Então, façam suas anotações. A gente está vendo isso na página 55, tá? Então, eu tenho aí base das potências. Menos 3 ao quadrado não é igual a menos 3 ao quadrado. Por quê? Se eu tenho o menos dentro do parêntese, né, eu vou multiplicar menos vezes menos. Então, menos 3 ao quadrado representa uma potência de base menos 3 e o expoente 2. Então, eu faço essa operação, menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. E menos 3 ao quadrado é o simétrico, é como se esse sinalzinho de menos estivesse fora de um parêntese e eu efetuasse a operação com números positivos dentro do parêntese. Então, esse sinal externo, ele influenciaria no resultado que estaria aqui dentro, tá? Esse sinal aqui, ele não é externo, ele é interno. Então, fora aqui não tem um sinal nenhum, que é diferente desse exemplo. Aqui dentro eu não tenho sinal nenhum, os dois são positivos, mas eu tenho um sinal externo que influencia no resultado final, tá? Porque esse sinal externo ele não faz parte da base, tá bom? Vamos para uma propriedade aí, que é o expoente 1, tá? Então, eu tenho aí 3 elevado à quarta. Eu escrevo dessa maneira e vai me dar 81. Por quê? Porque aqui dá 9. Deixa eu apagar isso aqui. Eu sei que 3 vezes 3 dá 9, tá? Vocês podem pausar se quiserem copiar isso, mas se não quiserem, ele ainda está na página... Agora estamos na página 56, tá? Então, 3 vezes 3... 3 vezes 3... me dá 9.
E se 3 vezes 3 dá 9, aqui eu tenho um 9, tá? Três vezes 3 dá 9. E aqui também vai dar 9. Então, 9 vezes 9 dá 81. Se eu dividir 81 por 3, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3. Aqui tem 17, mas é 27, tá? Esse é um erro do material. Aí é 27. 27, tá bom? Não confundam isso aqui. Esse 17 aqui, ele não existe, tá? Aqui não existe 17, tá bom? Aí é 27. É 27, tá? Então aqui eu tenho 27. Aqui vai ser 27. 81 dividido para 3, 27. Se eu dividir para 3, vai me dar 9. E o que acontece aqui? Se eu pegar 9 e dividir para 3, eu vou ter 3. Ou seja, sempre que eu dividia por 3 aqui, eu retirava uma unidade do expoente. 4, 3, 2, por fim, 1. Isso quer dizer o seguinte, que todo número inteiro elevado a 1 é igual ao seu próprio valor. Tá? 3 elevado a 1 vai ser 3. Se o meu expoente for 0, então eu vou pegar 3 dividido para 3. Então, 3 elevado... Se eu dividir para 3, eu vou tirar 1 daqui e vai ser 0. Então, 3 elevado a 0 dá 1. É por isso que todo número inteiro não nulo elevado a 0 é igual a 1, porque representa uma divisão da base pelo seu próprio valor. Tá? Uma coisa que a gente tem que destacar aqui é o seguinte. Se o expoente for 2, a gente vai ler mais 3 ao quadrado. Tá? Então, 3 ao quadrado dá mais 9. Isso é chamado de quadrado perfeito. Tá? E aqui eu tenho ó, menos 2 ao quadrado. Tá? Então, dá mais 4. Mais 4, aqui tem cubo, mas é um quadrado, gente. Tá? É um quadrado perfeito, não um cubo. Agora, se eu pegar o 7 e elevar a 3, a gente vai falar assim, ó, 7 ao cubo. 7 ao cubo dá 343 e ele vai ser um cubo perfeito. Menos 5 ao cubo vai dar menos 125 e menos 125 é um cubo perfeito. Tá? Para multiplicarmos potências de mesma base, nós mantemos a base e vamos adicionar os expoentes. Ou seja, aqui a base não é mais 2, não é igual? Eu repito ela e vou somar 2 mais 3. Ou eu posso escrever em fatoração assim. Ó. Eu repito esse 2 duas vezes 2, coloco o sinal de vezes e repito esse 3 vezes. 1, 2, 3. Aí a gente vai contar. Ó.
Primeiro a gente escreve a base e vai contar quantos tem aqui. Né? Eu tenho 2 fatores aqui e tenho 3 fatores aqui. Ao total, eu tenho 5 fatores. Tá? Então, a minha base vai permanecer e o meu expoente vai ser esse novo valor aqui. Eu vou repetir essa base e somar 2 mais 3, que dá 5, e ele vai ser meu novo expoente. Tá? Eu posso resolver isso aqui, vai dar 32, ou eu posso deixar dessa maneira, tá bom? Geralmente eu vou cobrar dessa maneira, porque os expoentes vão ser números maiores do que esse, o resultado, né? A potência vai ser bem maior e vai dar muito trabalho para vocês calcularem. Então eu quero que vocês se atentem a essa representação, tá bom? Eu repito a base, somos os expoentes e isso está na multiplicação de potências de mesma base. Né? Dessa maneira. Eu repito a base, aqui é multiplicação, então eu vou somar 2 mais 3, vai dar 5. Tá? Se lembrem que eu quero essa representação, tá bom? Para dividirmos potências de mesma base, ou seja, essas potências têm que ser diferentes de zero, nós vamos manter a base e subtrair. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão de potência de mesma base, a gente subtrai. De que maneira? Eu tenho aqui ó, 7 dividido para... Não, 7 elevado a 5 e 7 ao cubo. Tá? Eles estão dividindo. Divisão eu posso representar em fração. Então, em cima, eu tenho 7 quantas vezes? 5 vezes repetido aqui, são 5 fatores. No denominador, eu tenho 3 fatores. Então, isso vai acontecer o quê? Eu vou cortar esse com esse, né? Vou cortar esse com esse e esse com esse. Sobraram quantos fatores? 2. Então, eu tenho 2 fatores, 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 7 ao quadrado, e 7 ao quadrado é 49. Outra maneira, eu repito a base, escrevo assim, 5 menos 3 vai dar 7 ao quadrado, que dá 49, tá? Vocês pratiquem das duas maneiras e a que for mais fácil para vocês, vocês adotem como a sua maneira própria de resolver. Para elevarmos uma multiplicação, uma divisão a um expoente natural qualquer, a gente eleva cada termo a esse expoente. Isso aí, eu vou querer que vocês observem o livro na página, acredito que está na página 58, tá? Vocês vão na página 58, eu acredito que lá no rodapézinho da página tem isso aí. Então, nós temos aqui a expressão que vai envolver potências de multiplicação. São bases diferentes, tá? O que é que eu vou fazer? Se está elevado ao cubo, então eu vou repetir 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3. E tudo isso é muito confuso para a gente, tá bom? Ou eu posso repetir o 4 3 vezes o 3 3 vezes. O que eu quero que vocês façam aqui é só isso, tá? Ó, tá vendo toda essa enrolação aqui? O que é que a gente vai fazer com essa enrolação? Isso aqui, certo? A gente vai fazer isso aqui. O que eu quero que vocês façam? Se eu tenho aqui uma multiplicação, fora eu tenho um expoente, cada termo
daqui vai ter esse expoente aqui. Esse expoente, ele vai vir para o 4, tá bom? Esse expoente, ele vai vir para o 4. E ele vai vir também para o 3. E ele vai ser escrito dessa maneira. Mais 4 elevado ao cubo, vezes mais 3 elevado ao cubo. Certo? Então, se vocês deixassem a resposta aqui, eu já consideraria a resposta correta, tá bom? Não precisaria vocês fazerem mais 64 vezes mais 27. É bom que vocês pratiquem isso aqui, tá? 4 elevado ao cubo, onde é? Porque geralmente, porque eu não cobraria essa parte? Porque eu boto expoentes que são maiores do que 3, né? Às vezes os expoentes são 11, 12, então isso daria muito trabalho para vocês calcularem ainda isso aí, tá bom? Mas quando o expoente for baixinho assim, ainda dá para vocês calcularem. Então vocês vão praticando ao quadrado e ao cubo quanto é que dá. E aí vai lhe dar um resultado, né? No caso, o nosso resultado aqui é 1728. E essa propriedade aí é válida para a potência de uma divisão. A gente deixaria esse expoente em cada parte da divisão, tá? Então aqui eu tenho uma potência de potência, ou seja, eu tenho um número elevado a um expoente que vai estar elevado a outro expoente, tá? Esse número interno, eu tenho aqui 2 fatores. Só que isso aqui eu vou repetir ainda por 3 vezes esses 2 fatores. Então eu vou fazer o quê? Né? Aqui, ó. Repetir os 2 fatores 3 vezes. Quantos fatores eu tenho agora? Se a gente for ver aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então eu tenho menos 5 elevado a 6, tá? Eu tenho menos 5 elevado a 6. E vai dar esse resultado aqui, tá bom? Se caso em alguma atividade vocês repararem isso aqui, não se preocupem, minhas atividades não têm limite de tempo, tá? Só tem prazo de entrega. Então, chame seus pais para lhe ajudarem com a multiplicação, se assim vocês acharem necessário. O expoente é par, a base é negativa, o resultado é positivo, tá? Mas a outra maneira de se fazer isso, eu tenho menos 5. 2 vezes 3, né? Eu faço assim. Eu repito a base, multiplico os expoentes. Potência de potência. Então, 2 vezes 3 dá 6. E aí eu cheguei no resultado aqui, o que eu tinha aqui, tá bom? E vai ser a mesma coisa, certo? Bom, esse é o vídeo, ele ficou um pouquinho longo, certo? Porque potenciação tem muitas propriedades. Assistam, reassistam, até entenderem o assunto, tá? Façam suas anotações. Se inscrevam no canal, certo? Se não quiser se inscrever, então clica no gostei. Se não quiser clicar no gostei, ativa pelo menos a notificação, porque assim que sair um vídeo novo, né? Mas é claro que você tem que estar inscrito. Assim que sair um vídeo novo, vocês receberão a notificação do vídeo. Deixem nos comentários, certo? Deixem nos comentários suas dúvidas. O que você entendeu, o que você ficou com dificuldade de entender no assunto, que eu prometo responder vocês assim que possível. E compartilhem com seus colegas, pois nem todos têm acesso ao plural. E nem todos vão ver
o link desse vídeo, tá? É isso. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo com a parte 3 falando sobre radiciação.